Olá, irmãos! Shalom! Shalom a todos! Estamos mais uma vez aqui reunidos. Vamos conversar sobre um assunto polêmico, sobre inteligência artificial. Será que ela é do mal, pessoal? Ou será que ela é do bem? Será que ela pode ser usada para o mal? Pode ser usada pelo bem? O que a gente pode tirar disso? O que a gente pode conversar? Qual é a conclusão que a gente poderia chegar? Tem se debatido muito, né? Porque a gente sabe que as tecnologias, as redes sociais, a internet, ela está sendo usada, né, pelos controladores do mundo para justamente fazer isso, nos controlar, nos aprisionar, e vai ser usado pelo sistema da besta no final das contas, com certeza. Então todas essas ferramentas, elas vão ser utilizadas pela besta, não há dúvidas. O sistema monetário internacional, né, o sistema de saúde, tudo está alinhado, pessoal, tudo está dentro dessa questão do final dos tempos. Só que as ferramentas em si, elas não são nem boas nem más. Elas podem ser usadas para o bem ou podem ser usadas para o mal. Aí vai de cada pessoa, da maneira como ela vai usando. Por exemplo, a internet, quando começou e tal, era muito mais livre. A gente poderia pesquisar assim sobre tudo. Era Illuminati, teoria da conspiração. Lá por 2010 foi o auge, foi um período muito bom, onde dava para absorver muito conhecimento e não tinha tantas restrições a conteúdo como existe hoje. Então ela vai sendo cada vez mais limitada e mais controlada. Hoje já está bem parecido com a televisão, não é mesmo? O sistema de televisão lá dentro das emissoras, você não pode falar o que você quer. Tudo já passa por um filtro. Depende de patrocinadores, depende de investidores, depende da diretoria. Não pode colocar qualquer notícia e falar a verdade. Eu estudei jornalismo, pessoal, mas eu não posso ter ilusão, aquele pensamento ingênuo de que eu vou sair da faculdade, né? E eu vou arranjar um emprego aí na mídia tradicional e eu vou poder batalhar pela verdade. Isso é uma mentira, não existe, tá? Na grande mídia, tudo passa por um crivo que vem de cima, vem da diretoria, e eles decidem o que é verdade e o que não é. Então, fique muito atento a isso. No Brasil hoje, o jornalismo basicamente acabou, não pode falar a verdade. Agora, sobre as ferramentas. A internet, ela veio com várias coisas positivas. A gente podia pesquisar, pode estudar, ela influenciou a nossa vida de uma maneira que transformou a nossa realidade. Só que, infelizmente, as grandes companhias aí utilizam ela para controle, para o mal, para escravizar o ser humano. Volto a repetir, a ferramenta em si, ela é neutra, ela não é nem boa nem ruim, vai depender de quem a utiliza. Mas nós estamos nas mãos dos controladores hoje. Então a gente sabe que vai chegar um momento que o cerco vai apertar e eles vão utilizar todos os recursos que tiverem ao seu dispor para fazer acontecer aquilo que está programado na agenda satânica deles, né? A gente não pode falar algumas palavras, não sei como é o YouTube. Tô tentando aqui começar o canal, não sei se vão me bloquear, se vão me restringir. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras que fala, mas vamos aí na fé do Criador e vamos tentar entender um pouco melhor sobre isso, sobre inteligência artificial. Mas o que é isso? O que é ChatGPT? Ele é um modelo de machine learning, que é aprendizado de máquina. É um código de computador, tá, muito desenvolvido, que armazena uma quantidade insana de dados. Imagina todos os textos da internet, artigos de blog, textos acadêmicos, livros. São milhões e milhões e milhões de textos que ficam nesse banco de dados. E o código ele tem uma liberdade para aprender de uma maneira parecida com o cérebro humano. Por isso que chama de machine learning. Ele vai treinando por tentativa e erro, e ele vai aprendendo a organizar as palavras de uma maneira inteligente, como se fosse um ser humano escrevendo. Mas, Ricardo, o ChatGPT, ele tem consciência? Não, ele não tem consciência, pessoal. Ele só faz esse processo a partir de um código que foi colocado nele, a partir dos textos, e aí ele gera o conteúdo imitando uma pessoa, mas ele não tem vontade. Entendeu? Ele não pode tomar decisões e nem fica imaginando ou pensando coisas. Quando a gente tem uma conversa com o ChatGPT, parece muito natural, mas não é um ser que está ali raciocinando, pensando. Ele simplesmente acessa lá o banco de dados, tá? Que ele tem, e por uma questão matemática até e lógica, ele consegue montar o que você pediu.
Agora, é uma ferramenta incrível. Ah, mas isso aí não pode ser do Criador, isso aí é do inimigo. Olha, o Criador, ele fez todas as coisas. Então, no princípio, ele criou os céus e a terra e tudo o que existe. Não há nada que o Criador não tenha criado ou não tenha permitido que o ser humano conhecesse. Não há nada de novo abaixo do céu, pessoal. Então, assim, olha, essa ferramenta, ela pode ser utilizada para o bem. Pelo menos por enquanto, não sei como vai ser depois. Porque eles estão colocando cada vez mais limitações no ChatGPT. Você não pode chegar lá e perguntar qualquer assunto. Por exemplo, se falar de Illuminati, né? Ele vai dar algumas respostas genéricas que já vêm do código dele para dissuadir a pessoa de ficar perguntando sobre isso. Vai dizer, olha, essas teorias de conspiração não tem nenhuma base científica. Aquele mesmo papo que você vê na grande mídia, que você vê em grandes, né, veículos aí na internet. Sempre que vão falar desse assunto, eles dizem que é uma grande teoria da conspiração, que nada é real. Mas existem maneiras de você driblar um pouco esse sistema. E pode aprender muito sobre a Bíblia com o ChatGPT. É isso que a gente vai tentar fazer hoje. Eu vou perguntar algumas coisas da Bíblia para ele e a gente vai ver se ele consegue responder. Vamos lá? E se ele for útil para vocês, para aprender mais sobre a palavra do nosso Criador e aprender sobre a Yahushua, então que seja bênção, né? Vocês podem fazer uma conta lá, é bem simples no OpenAI. Pode logar com o próprio Google e pode sair conversando e fazendo perguntas para ele. Claro que tem a Bíblia online, é sempre bom ter uma Bíblia à mão, se você não tiver a versão física, tem a Bíblia online ali para você conferir se os versículos que ele está te passando são corretos, mas é uma ferramenta que pode estar sendo utilizada aí para o bem também, como todas as coisas. A gente tem que pegar esse mundo de trevas, esse mundo sombrio, com todas essas dificuldades, a gente tem que extrair o melhor dele, pessoal. A gente não tem que ficar só criticando, falando mal. A internet é ruim, é do demônio, então não vou usar mais. Poxa, então deleta tudo e vai pro meio do mato de vez. Tem muita gente que já fez isso e é louvável, tá? Mas enquanto nós temos liberdade, estamos aqui, a gente pode utilizar essas ferramentas para o bem. Até chegar um momento que não vai dar mais, tá bom? É isso aí. Então, olha, vou mostrar pra vocês aqui o ChatGPT. Esse aqui é o monstrengo, olha, que vai dominar o mundo. Vai fazer o Skynet lá, né? Começar a perseguir e tal. Revolução das máquinas. Eu acho que não é bem por aí, tá? Eles vão utilizar de uma outra maneira. Mas assim, olha, vou perguntar aqui pro ChatGPT. Vou pedir pra ele trazer. Olha só. Escreva como se fosse um apóstolo. Não, um discípulo de Yahushua da igreja primitiva. Um texto sobre o amor do Messias, citando um versículo bíblico por parágrafo. Vamos ver se ele entende Yahushua. Olha qual é a sacada aqui. O ChatGPT, ele entende o que é uma persona. O que seria isso? Quando eu peço para ele sobre algum assunto, por exemplo, olha, sobre... Eu quero que ele responda como um advogado. Então eu digo para ele assim, olha, escreva como se fosse um advogado um texto falando sobre legítima defesa. Então o ChatGPT, ele vai começar a escrever o texto na persona desse advogado, como se fosse um advogado dando uma orientação. Então, um jeito de você conseguir tirar as respostas mais a ver com o cristianismo e com o que você quer do ChatGPT é fazer ele responder em uma persona. Você pode pedir um pastor, como se fosse um pastor, como se fosse um teólogo, como se fosse um discípulo de Yahushua. Vamos ver se ele entendeu, ó. Amados irmãos na fé, eu vos escrevo sobre o amor do nosso Senhor e Messias Yahushua. E ele já começou com Yahushua, ó, entendeu? Nós, discípulos de Cristo, fomos testemunhas da grandeza de seu amor, que se manifestou em sua vida e morte nesta terra.
Como está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Yahushua se mostrou em sua vida terrena, pois ele andou entre nós, curando os doentes, ensinando os necessitados e alimentando os famintos. Achei interessante que ele inclusive coloca em letras maiúsculas, né, as palavras ele, né, quando diz a sua vida. E questões assim, olha, se a gente não quer que ele fale Deus, dá para pedir para substituir pelo nome correto, ou por Senhor, ou por Adonai. Isso é bem interessante, ó. Como está escrito em Mateus 9,36: e Jesus, Yahushua, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Seu amor era tão profundo que ele se importava com a dor e sofrimento das pessoas e sempre procurava aliviar o seu fardo. O amor de Yahushua também se manifestou em sua morte sacrificial na cruz. Ele se entregou por amor a nós, para que pudéssemos ser salvos do pecado e da morte eterna. Como está escrito em Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O sacrifício de Yahushua foi a maior prova de amor que o mundo já viu. Olha só que interessante, né? Isso não são coisas que o ChatGPT ele pensa ou ele sente e está falando. Como ele está interpretando da maneira como se fosse um apóstolo da igreja primitiva, né? Ele vasculha todos os textos, toda a Bíblia, e ele começa a imitar, mais ou menos parecido como se fosse Paulo falando, né? Só que de maneira diferente, não é um plágio. E é impressionante, assim, a riqueza de detalhes que ele consegue trazer no texto. Se vocês pedirem para analisar alguma coisa, para, né, fazer uma comparação de dois assuntos, isso é realmente impressionante. E ele segue lá: e o amor de Yahushua não acabou com a sua morte na cruz. Ele ressuscitou dentre os mortos e agora vive para sempre, intercedendo por nós diante do Pai. Como está escrito em Romanos 8,34: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O amor de Yahushua é tão grande que ele prometeu voltar para nos levar para estar com ele para sempre. Como está escrito em João 14, do versículo 2 ao 3, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, que possamos meditar e nos alegrar no amor do nosso Senhor e Messias Yahushua. Que ele seja sempre o centro de nossas vidas e que possamos amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Como está escrito em João 15, do versículo 12 ao 13, o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém. É muito interessante, tá, pessoal? Tem muita gente aí que se diz cristão e não consegue escrever um texto como esse, não consegue juntar as ideias, porque é exatamente esse o trabalho que o ChatGPT faz. É o trabalho da inteligência, similar à inteligência humana. Ele junta as informações, faz conexões de ideias. O que falta, é lógico, ele não é um ser, ele não tem consciência, então falta o espírito. Falta a interpretação. Isso cabe a nós. Quando nós ouvimos a mensagem, quando nós ouvimos falar da Bíblia, nós temos que ter o espírito em nós. A parte da consciência, a parte espiritual, que vai trazer a revelação da palavra. Mas assim, olha, essa ferramenta pode ser incrível para você aprender mais sobre a palavra de Deus. Se você ficou com alguma dúvida aqui, por exemplo, né, de alguma passagem dessa, você pode pedir para ele explicar ainda mais. Então vamos perguntar para ele sobre a ressurreição. Explique melhor a ressurreição do Messias no ponto de vista da igreja primitiva. E cite mais versículos que apoiem essa ideia.
ele continua o texto. A ressurreição de Yahushua foi um evento central na fé da igreja primitiva e é vista como uma confirmação da divindade e autoridade de Yahushua como Messias e Salvador. Na perspectiva dos discípulos, a ressurreição de Yahushua foi a prova definitiva que ele era o Filho de Deus e que havia vencido a morte e o pecado. Na verdade, a ressurreição de Yahushua foi uma crença fundamental que distinguiu a fé cristã das outras religiões e filosofias antigas, como está escrito em 1 Coríntios, do versículo 15 ao 14. Não, é o 15 ou 14. Às vezes ele dá se confunde um pouquinho, né? Daí tem que conferir lá na Bíblia. Até vou ver aqui, ó. 15 ao 14 tá estranho. Vamos olhar na Bíblia online. Ah, não, desculpa, é capítulo 15, versículo 14, eu tô louco, né? Tá certo, ó. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. É, exatamente, tá certo. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Paulo continua a argumentar que a ressurreição é um evento histórico real e que a falta de fé na ressurreição tornaria a mensagem cristã sem sentido. Além de Paulo, outros escritores do Novo Testamento também enfatizam a importância da ressurreição. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, Pedro prega à multidão em Jerusalém sobre a ressurreição de Yahushua, citando as escrituras para apoiar a sua mensagem. Ele diz: "A este Yahushua ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas." Atos 2:32. O livro de Apocalipse também enfatiza a importância da ressurreição de Yahushua. Em Apocalipse 1, do versículo 17 e 18, Yahushua aparece a João e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui e sou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Essas palavras indicam a vitória definitiva de Yahushua sobre a morte e o pecado e reafirmam a sua autoridade e poder. Em resumo, a ressurreição de Yahushua foi um evento crucial na fé da igreja primitiva, visto como uma prova da divindade e autoridade de Yahushua como Messias e Salvador. Como cristãos, cremos que Yahushua morreu pelos nossos pecados e que a sua ressurreição abriu caminho para a vida eterna e a redenção, como está escrito em 1 Pedro, do 1 ao 3, "Bendito seja o Deus Pai e o nosso Senhor Yahushua Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Yahushua Cristo dentre os mortos." Olha, gente, é bem completo, viu? A análise que ele faz, assim, é incrível. E você pode se aprofundar muito em vários pensamentos, em várias interpretações. Se você quiser um ponto de vista contrário a esse, você pode pedir para ele também quais são as divergências, quais foram os pais da igreja que discordaram dessa visão e que trouxeram outra visão diferente. Olha, pode aprender muita coisa e não só sobre as escrituras. Vocês podem aprender sobre qualquer assunto que vocês achem interessante, tá? Sobre filosofia, quem gosta, quem estuda direito. Nossa, é uma ferramenta muito útil para estudar. Muitas pessoas podem achar que vai dificultar, vai atrapalhar o estudo. Pelo contrário, você pode ter um professor particular que vai ensinar você qualquer assunto aí ao seu alcance. Então vamos usar essa ferramenta para o bem enquanto temos tempo, porque vai chegar um momento que não vai dar mais para usar, vai ser completamente corrompido, vai ser somente para servir os objetivos da nova ordem mundial e as pessoas não vão poder mais tirar um bom proveito dessas ferramentas. Vamos usar agora, enquanto podemos fazer, e para o bem. Em alguns outros vídeos no futuro eu vou trazer também falando sobre a inteligência artificial Midjourney, que cria imagens e você pode fazer um canal, por exemplo, no YouTube, rapidamente com imagens lindas que são criadas na inteligência artificial. Eu utilizo para fazer as thumbnails aqui do canal, em todas elas, e são imagens espetaculares, né? E você pode estar criando isso também com a ajuda dessa inteligência artificial. E outras ferramentas aí que estão surgindo agora em 2023, vão ser várias, inclusive inteligências artificiais que são open source, que são de código aberto. E aí sim, são ferramentas mais livres, vão estar um pouco fora desse controle.
da nova ordem mundial e a gente vai poder fazer um uso diferenciado delas, tá? Então espero que a gente consiga utilizar para o bem e não fazendo coisas erradas, tá? Isso aqui tem que ser utilizado para fins de estudo e sempre é bom conferir, ler a Bíblia, pedir orientação do Espírito, da Ruach HaKodesh, não simplesmente achar que é um pastor real, né? É só uma inteligência artificial que vai te ajudar a entender, mas ele não tá pensando, ele não tá refletindo, ele não tá interpretando com o Espírito, então é mais para estudar, como se fosse a pesquisa no Google lá, você lança, também tem uma inteligência artificial no próprio algoritmo de pesquisa que vai trazer os textos, vai trazer as coisas. A única diferença é que o ChatGPT já é mais complexo e ele consegue acessar todos esses textos e organizar, né, na forma como se uma pessoa tivesse escrito. É isso então o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês consigam fazer bom proveito e que seja para edificação, para o crescimento de todos vocês e não para o mal, tá? A gente tem que usar as coisas pro bem, não pro mal. Isso que é importante. Então um grande abraço, espero que o Senhor Yahushua HaMashiach esteja com cada um de vocês. Nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau.